Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Hoje é 14 de outubro de 2024. Se meu pai fosse vivo, hoje ele estaria fazendo aniversário, né? Ele era de 19, acho que ele estaria fazendo 80, deixa eu ver, 89 anos, por aí. Meu pai estaria fazendo. Acho que é 89 anos, já é aniversário dele, 14 de outubro. Esteja muito bem, que Deus o envolva na sua infinita misericórdia. Né? Foi um ótimo pai, um ótimo amigo, sempre esteve do meu lado, me apoiando, me amparando. Então, eu tenho que ter saudades do meu pai. Denise chegou a conhecer meu pai. Era muito legal, muito festeiro, né? Sempre gostava muito de juntar o pessoal, as crianças lá no sítio, Gostava das crianças, fazia bagunça com as crianças. passava todos, os filhos da Denise também, ia todo mundo lá para o sítio junto. Era uma festa muito grande. Com certeza ele está muito bem. Que Deus o abençoe. Bem, gente, nesse horário, né, das segundas-feiras, hoje também já estava bem. Acho que não sei se foi a virada do tempo, eu fiquei meio barra, meio tijolo de novo. Aí preferi ficar em casa. Hoje, nesse horário das 4 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Minha voz estiver meio ruinzinha por causa do problema, tá, gente? Vocês já sabem. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Hoje nós vamos estudar a questão 582, tá? Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer a nossa prece. Iraci, por favor, faz a nossa prece, minha amiga. Com todo prazer. Nesse instante, vamos dar início aos estudos da tarde de hoje, agradecendo ao Pai todo poder e bondade por mais essa oportunidade que temos de nos reunirmos para aprendermos um pouquinho mais. Sempre aprendendo, sempre estudando. Às vezes dá um pouquinho de preguiça, mas continuamos estudando com as forças que vêm do alto para nos abençoar, iluminando os nossos caminhos e nos dando sempre muita energia positiva para seguirmos adiante a nossa jornada. Obrigada, Pai, por mais esse momento e obrigada, Mestre, porque através de Allan Kardec chega até nós os seus ensinamentos através do Livro dos Espíritos. Obrigada a toda a espiritualidade amiga. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, vamos começar aqui o estudo da questão 582, parte segunda, capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Na 582, Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Então, essas questões aqui, até 584A, são questões de uma grande importância. E vai tratando da questão da missão, né? Da paternidade como da maternidade. A responsabilidade que tem uma pessoa de receber um espírito, né? Para cuidar da educação dele, orientá-lo, ajudá-lo na sua caminhada. Então, é realmente uma missão, uma grande e uma das mais importantes missões que uma pessoa pode ter. Então, os amigos espirituais respondem assim: é sem contestação possível uma verdadeira missão. Repare que ele coloca aqui: é sem contestação possível. Então, ele diz: ninguém pode contestar esse fato. Ninguém pode dizer, não, não é missão. É sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever. Normalmente ele coloca outra palavra aqui, ó, grandíssimo, grandíssimo dever, o que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Ele mostra aqui que nós ainda não temos
a noção completa e verdadeira dessa missão. Por isso ele diz aqui, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando àquele, a criança, uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Inclusive, ontem, no nosso seminário, que foi maravilhoso, né? Com o João, foi maravilhoso o nosso seminário, nós falamos muito sobre essa questão, né? Da paternidade, da maternidade, dessa responsabilidade do que nós estamos vivenciando no mundo atual. Foi muito bom. Inclusive, teve uma troca muito grande entre o palestrante e as pessoas que estavam participando, né? Então, foi muito bom o nosso seminário. Eu ainda não publiquei, vou publicar, mas eu posso dizer, foi muito bom. Foi uma tarde maravilhosa, uma festa muito boa, o nosso seminário comemorativo dos 8 anos da nossa casa. Então, ele diz aqui, muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Quer dizer, muita gente se interessa mais por outras coisas, né? Mais fúteis, que não têm tanta importância, do que cuidar da educação dos próprios filhos. Se estes, os filhos, vier a sucumbir, a fracassar por culpa dos pais, suportarão os pais os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Quer dizer, se o pai vier a fracassar nessa educação, esse pai vai ter que responder por isso no futuro, né? Por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse a estrada do bem. Então, é uma grande responsabilidade, e o pai e a mãe que não forem firmes nessa responsabilidade, nessa missão, terão que responder a Deus de forma muito dura pela falha, né? Vamos voltar aqui à questão 385, que ontem, né, a gente, na semana passada, a gente estava discutindo essa questão. Deixa a questão 582 aí, bota um marcadorzinho, vamos lá na 385, que nós começamos a falar também da 385. Diz aqui, questão 385, a pergunta de Kardec. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E o que é que eles dizem? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Quer dizer, na adolescência, ele mostra quem ele sempre foi. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta? Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Quer dizer, nós não conhecemos a história passada dos nossos filhos enquanto espíritos. Nós não conhecemos, não sabemos quem eles são, não sabemos de onde eles vieram, a história deles, o passado deles, o que eles fizeram, o que deixaram de fazer. Nós não sabemos. E isso é bom. Isso é muito bom que a gente não saiba. Se a gente soubesse, talvez isso atrapalhasse o nosso convívio com os nossos filhos. Aí continua aqui o amigo espiritual. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, ao tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. De onde nasce o meio afeto, a eterna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dar-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores,
cobrem-se as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser. E se não são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto da inocência. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável. Ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhe foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real, individual, em toda a nudez, né? Conservam-se bons, olha aí, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados, quer dizer, marcados com uma marquinha de matrizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderais que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas daqui nutris? E muitas vezes eles têm um caráter totalmente diferente do nosso. E têm manias, às vezes a criança demonstra modos de ser muito diferentes do nosso também, né? E ele diz aqui, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou? Isto é, passando pelo tames da infância, quer dizer, pela peneira da infância. Nesta da infância se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se medram, em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência terrena, ignorareis os atos, costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar. Linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos, isso é bom a gente sublinhar, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, nós só entramos na vida corporal, né? Só passamos pela infância, porque todo mundo que reencarna tem que passar pela infância, até Jesus teve que passar pela infância, né? Para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Então, na infância, essa criança é acessível à orientação, ao ensino que os pais proporcionam. Mesmo sendo um espírito rebelde, na infância ele é acessível a essa orientação. E se ela for uma orientação muito bem feita, a semente fica bem plantada. Aí ele diz aqui, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres. Então, a educação, gente, é a arte de formar o ser humano, de fazer dele eclodir os germes das virtudes e abafar o germe dos vícios. Quem diz isso é Allan Kardec. Allan Kardec diz isso, que é na infância que você forma, né, o ser humano, faz nele eclodir as virtudes,
e abafa o germe dos vícios. Porque, às vezes, aquele espírito tem um monte de vícios. Mas, na infância, uma boa educação do lar, associada a uma boa evangelização religiosa, não importa a religião, essa criança vai ter seus vícios, como diz aqui, modificados, apagados, eliminados. Muitos vícios. Muitos vícios. Então, quando ele se torna um adulto, quando o caráter dele se mostra, ele pode ter até vir aquela vontade de fazer alguma coisa, mas a educação, a orientação religiosa, é o freio. Ele vê aquilo, mas ele sabe, não, isso é errado, eu não posso fazer isso. Afinal, está lá no Evangelho, isso é aquilo que eu aprendi. Então, a infância proporciona essa oportunidade, né, de uma nova caminhada. Então, ele diz aqui, nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Assim, há um dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada. Olha aí, missão sagrada, a paternidade e a maternidade, de que terão de dar contas. Então, a educação, a paternidade e a maternidade é uma missão sagrada que nós, que fomos pais, fomos mães, ou filho adotivo, um avô, uma avó, que tem a missão de educar, né? E às vezes o filho, a filha precisa trabalhar, deixa os filhos com quem? Com os avós, às vezes com o tio, com uma madrinha. Então, aquele que tem essa missão de cuidar dessa criança tem uma missão sagrada e vai ter que prestar conta dessa missão. Assim, portanto, a infância não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. É uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu. A infância. Todos nós, enquanto espíritos, num planeta como o nosso, que pode ser que num outro planeta qualquer seja diferente, né? Pode ter uma infância mais curta, ou pode ter uma infância até mais longa que a nossa, ou pode ter um outro jeito de ser, mas no nosso planeta é uma missão sagrada. E todos têm que passar por essa fase, né? É uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Eu trouxe aqui um livro que quem não conhece, eu acho que a maioria conhece sim, do Hermínio de Miranda. Deixa eu ver aqui. É esse livro aqui, ó. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio de Miranda. É um livro muito interessante, muito interessante. Vou ver até se eu tenho a capa dele aqui para mostrar para vocês. Hermínio de Miranda. Está por aqui. Hermínio de Miranda, peraí. Hermínio está por aqui, um minutinho. Tá aqui. Esse livro aqui, ó. Eu vou até parar de compartilhar para mostrar melhor para vocês. É esse livro aqui. Ó, eu acho que vocês estão podendo ver, né? Nossos filhos são espíritos, do Hermínio de Miranda, tá? Eu acho que todos nós deveríamos ler esse livro. Nossos filhos são espíritos. Muito bom. Eu aconselho, quem tem filhos, quem é avô, quem é avó, quem tem sempre a responsabilidade de zelar pela educação de uma criança, esse livro é fundamental. E até para nós que temos filhos adultos, porque às vezes a gente acha que nossos filhos são nossos, criações nossas. Porque às vezes você tem um filho de 40 anos, 35 anos, né?
E ainda não caiu na real, que nossos filhos são espíritos. Queremos comandar a vida deles. Então, ó, isso aqui esse livro do Hermínio de Miranda é muito, muito importante. Aconselho que todo espírita deveria ler esse livro. Vou voltar aqui no compartilhamento. Então, o Hermínio aqui, nesse livro, ele vai dizer assim, deixa eu voltar, botar aqui marcadinho. Eu vou até. Ele diz assim, deixa eu ver se eu acho o capítulo, não tenho certeza. Aí ele diz assim: afinal, quem são nossos filhos? Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas? E o que representamos nós da vida deles? Além do simples relacionamento pais e filhos. É uma pergunta bastante interessante. Esse está no capítulo 2. Quem quiser anotar aí, ó, capítulo 2. E o capítulo 2 tem um título muito interessante. Diz assim, ó, coisas para desaprender. Não é para aprender, não é. Coisas para desaprender. Quer dizer, coisas que nós precisamos desaprender. Então, ele diz aqui, longe de respostas mais claras e objetivas, ou pelo menos de hipóteses orientadoras, o que observamos no dia a dia das lutas e alegrias da vida é uma coletânea de clichês obsoletos, ou seja, ideias preconcebidas e cristalizadas e de tão repetidas assumiram status de verdades inquestionáveis, que vamos aceitando no meio desatentos sem procurar examiná-las em profundidade. Por exemplo, o Marquinho puxou o jeito enérgico da mãe, ou a Mônica herdou a inteligência do pai, ou o gosto da tia pelas artes plásticas, ou ainda o temperamento da avó Adelaide. A primeira coisa a desaprender, né? Eu acho que eu vou até sublinhar aqui, ó. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é a de que elas não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento bom ou mal, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Por isso que eu fiz questão até de sublinhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que desaprender com relação às crianças é que elas não herdam características psicológicas, jeito enérgico da mãe, né? Inteligência do pai, gosto da tia pelas artes, temperamento da avó Adelaide. Não herdam características psicológicas, como inteligência, dotes artísticos, temperamento. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Somente características físicas são transmissíveis. Então, está aqui, ó. Somente características físicas são transmissíveis. E o que são características físicas? Cor da pele, dos olhos ou dos cabelos. Quer dizer, uma pessoa japonesa, ela vai ter um filho com características japonesas. Se ela é japonesa, ela não pode ter filho com características alemãs, características africanas. Ela tem que ter filhos com características físicas japonesas. Tá? Então, isso aqui, cor da pele, dos olhos ou dos cabelos, tendência a esta ou aquela conformação física, mais forte, mais magrinho, predisposição a esta ou aquela enfermidade, ou uma saúde mais estável,
traços fisionômicos e coisas dessa ordem. É o que nós podemos transmitir para os nossos filhos. As Mas, características. Rose, com a convivência, a criança não pode adquirir essas coisas que você. A gente vai falar agora, Márcia, a gente vai Ah, falar. tá. Quanto ao mais não transmitir, nascer com aquela característica ou psicológica, né? Porque o pai era assim, a mãe era assim. Não, não pode. O pai era nervoso, o filho nasceu nervoso. O pai tinha dificuldade, muita dificuldade de aprendizagem, o filho vai nascer com dificuldade de aprendizagem. O pai era QI 220, o filho vai ter QI 220. Não. Tem pessoas com QI altíssimo e que têm filhos com uma dificuldade muito grande. E uma vez eu vi uma matéria muito interessante sobre isso. Nos Estados Unidos, tem aquela coisa de banco de sêmen, né? E tem bancos de sêmen que são especializados em pessoas com alto QI, ou grandes artistas, né? Grandes pianistas, grandes músicos, grandes pintores, grandes escritores. Então, elas só aceitam doação de sêmen dessas pessoas. Dessas pessoas. E aí aconteceu um fato interessante. Uma mulher, ela foi a um banco de sêmen desse que ela queria, né, engravidar, mas ela queria que o filho nascesse com um grande dote musical. Então, ela pediu que eles vissem lá, né? Porque eles têm tudo catalogado, aquela grande primadona, aquele grande artista, aquele grande escritor, aquele gênio, e dou o sêmen. Doa anonimamente. Mas eles sabem quem são os sêmens dos músicos, dos cientistas, assim, tudo separadinho. Então, ela disse que ela queria ser inseminada por um sêmen de alguém que foi um grande artista da música. E aí, pagou uma fortuna, que é caríssimo isso, e foi inseminada com um sêmen de um grande pianista, um espetáculo de pianista, um dos maiores do mundo. A criança nasceu. Passado uns 7, 8 anos, ela voltou lá para processar o. Por quê? Porque o garoto não tocava nem pandeiro. O garoto, a criança, foi o menino, não tocava nenhum pandeiro. O garoto não tinha a mínima, nada de interesse pela música, por nenhum tipo de arte. O gosto dele era esporte, era outras coisas. E a mãe já tinha feito de tudo. Eu tinha pago inúmeros cursos de piano, de violão, de diacho a quatro, para ver se ele se interessava pela música. E nada. Então, ela queria processar o laboratório, porque ela dizia que eles haviam errado. Porque se ela pediu o sêmen de um grande artista ligado à música, o filho dela tinha que ter. Porque era isso que o laboratório propagava. E o garoto nem o pandeiro tocava. E não tinha o mínimo interesse por música. O interesse dele era outro. Então, olha aí a questão. Então, ele diz aqui, né, o Hermínio, somente características físicas são geneticamente transmissíveis. Quanto ao mais, não. Os inteligentíssimos podem ter filhos medíocres. Medíocre no sentido de inteligência rasa. Tanto quanto pais aparentemente pouco dotados, quer dizer, ignorantes, até analfabetos, podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos, agressivos e vice-versa. E pessoas agressivas, violentas, podem ter filhos altamente brandos. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes e equilibradas e sensatas. E, às vezes, pessoas sensatas têm filhos e Deus nos livre deles. Qualquer um de nós poderá citar pelo menos uma dúzia de exemplos de seu conhecimento para testemunhar a exatidão dessas afirmativas. Por isso, repetimos, cada criança, cada pessoa é única, é diferente.
Embora possam ter duas ou mais certas características em comum, ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que é individualizado. Até mesmo gêmeos univitelinos, ou seja, gerados a partir do mesmo ovo, trazem, na similitude de certos traços físicos, diferenças fundamentais de temperamento e caráter, que os identificam com precisão como indivíduos perfeitamente autônomos e singulares. Então, você pode ter gêmeos que a cara realmente é daquela igualzinho ao outro, mas que tem gostos totalmente diferentes. Meu irmão, por exemplo, tem dois meninos, gêmeos univitelinos. Um era a cara do outro. Na infância, os únicos que tinham facilidade para separar os dois eram as outras crianças. Os primos, quando crianças, eles não erravam uma. Eles diziam, aquele é Rômulo, esse é Vinícius. Nós, Eustílio, até a mãe e a avó, de vez em quando, se enrolava. Mas as outras crianças, que eram tudo da mesma faixa etária, eles não erravam. Eu dizia assim para cá, cara, nem você sabe. A mãe está na cara, aquele Vinícius, esse é Rômulo. Você não percebe a diferença, não? Eu olhava assim, pois eu, Pedrinho também. Mas esse é o Vinícius, esse é o Rômulo. Até a voz igual. Mas só as crianças sabiam bem identificar quem eles eram. Agora tem o seguinte: os dois estudaram no colégio militar até o segundo grau. Os dois. Terminado o segundo grau, um quis seguir a carreira militar. O outro disse: militar eu não vou ser. O pai ficou até meio decepcionado, né? Quer militar também? Ele disse: não, não quero. Aí foi para a Polícia Federal. Ele: não, exército, essas coisas eu não quero. Não tem menor aptidão para isso. E eram gêmeos. O outro não, o outro seguiu. E ele não. Né? O Vinícius seguiu a carreira militar. O Rômulo disse: não, eu não quero saber desse troço. Então, veja só, né? Então, aí ele diz aqui: vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico do filho. Então, está aqui, ó. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito deles. Outra coisa convém desaprender, logo para abrir espaço para novos conceitos, mais inteligentes, racionais e competentes, acerca da vida. Esses espíritos ou alma que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós os recebemos já com o corpo físico, é, e nós mesmos lhes proporcionamos, quer dizer, eles chegam no corpo que nós lhes proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, tá? Não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles têm uma história, que às vezes não é muito bonito. Eles já existiam antes, em algum lugar, têm uma biografia pessoal, trazem vivências, experiências, e aqui aportam, aqui chegam para reviver e não para viver. Então, aqui aportam, aqui chegam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Eles renascem para reviver, continuar a viver. É espantosa a reação que esta ideia simples e genuína tem encontrado para impor-se como verdade que é. O próprio Cristo ensinou que João Batista era o profeta. E João Batista era Elias renascido, né? Embora não reconhecido pelos seus contemporâneos. Em outra passagem, falando a Nicodemos, admirou-se de que o ilustrado membro do Sinédrio ignorasse a verdade tão elementar, ou seja, a de que é preciso nascer de novo para alcançar a paz espiritual, a qual Jesus dava o nome de reino de Deus ou reino dos céus. Eis, portanto, a pura, simples e inquestionável verdade. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes. Trazem em si todo o passado, mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, o programa a executar na vida que inicia junto de nós. Então, eles trazem, né? Eles trazem em si, olha aqui, todo o passado,
todo um passado mais ou menos longo de experiências, tá? E tem um programa a executar na vida que inicia junto de nós. Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também. Não viemos do nada, quando nascemos, de novo na carne. Tudo é continuidade, etapas que sucedem em ciclos alternados aqui além. Anote aí. Portanto, somos todos seres criados por Deus, sim, mas há muito, muito tempo, e não no momento da concepção ou na hora do nascimento, para ocupar um corpo físico, tá? Agora, nós vamos lá naquela pergunta que a Márcia fez. Uma educação pode transmitir um caractere moral? Pode, claro que pode. Claro que pode. Eu não sei se vocês... Houve um caso há muito tempo atrás, muito tempo atrás, não, deve ter uns 2 anos assim, que era um casal que tinha um filho e eles tinham uma tia idosa. E essa tia idosa tinha bens. E esse casal tinha um filho, né? Tinha certas... Eles tinham certa dificuldade financeira, agora eu queria fazer medicina. Essa tia ajudou a pagar a faculdade de medicina para o garoto, e ele começou a estudar medicina e tudo mais. Mas esse casal era mais ambicioso. E passaram para esse filho, sabe, essa questão também. Né? O garoto via desde a infância os pais, né, sempre querendo ter mais, ter mais, ter mais, e isso o incentivou a pensar como os pais. E aquela foi a forma que ele foi educado. Mais tarde, né, como a tia parou de dar as coisas, eles começaram a explorar a tia que já era idosa, falsificar documentos para poder ter acesso ao dinheiro dela. E o rapaz, já fazendo uma faculdade de medicina, seguiu os pais que davam essa orientação. Mais tarde, como não tinha mais como tirar o dinheiro dela também de falsos documentos, eles mataram. Mataram a tia com a ajuda do filho. Então, essa convivência pode passar sim. Por quê? Com certeza, esse espírito desse filho era alguém que tinha suas dificuldades de moral e de caráter. De moral e de caráter. Precisava de pais firmes da educação. Os pais não fizeram isso. Pelo contrário, o educaram de modo que a forma dele ser, né, desequilibrada, com problemas de caráter, se acentuou. E, criado naquele meio, ele já com as suas tendências, isso foi o quê? Potencializado pelos pais. Entendeu? Se fosse um espírito muito firme, bem elevado, ele não se deixaria levar pelos pais para esse tipo de atitude. Como muitos não se deixam, né? Quantos casais nós vemos aí que dão uma educação péssima, mas o filho consegue, porque é um espírito que já tem conquistas. Mas o caso que eu estou contando aqui, ele não tinha conquistas. Era um espírito com dificuldade. Então, esses pais tinham que ajudá-lo, mas não ajudaram. Incentivaram de tal forma que ele seguiu pelo caminho que eles mostraram para ele. Deu para entender, Márcia? Então, o caráter dele é um caráter com dificuldades. Os pais também tinham, não souberam educar, e aí a responsabilidade deles aumentou mais ainda. O do filho também, mas o dos pais principalmente. Márcia, você conseguiu entender o que eu estava falando? Entendi, Rose. É que ele já tinha má tendência aí. Tinha, né, também. Então, ele É. devia ter sido bem educado. E aí, esses pais não deram, e aí, né, a coisa piorou. Olha 583 aqui. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal,
apesar dos cuidados que eles dispensaram, aí olha só, aí é o contrário. Os pais fazem tudo pelo filho, mas ele, mesmo assim, se desvia. E olha que eles dizem: não, não. Os pais que têm a consciência tranquila, que deram uma boa educação, se o filho se transvia, esses pais não são culpados. Tanto que ele diz aqui: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, se o filho tem realmente uma índole muito má, a tarefa dos pais vai ser muito maior, né? E se eles conseguirem realmente educar esse filho, afastá-lo desse mau caminho, maior mérito será para os pais. Pode pegar o livro que eu pedi, O Consolador de Emmanuel, questão 190, que eu botei no apoio aí para vocês. Emmanuel, esse capítulo vai falar sobre o dever. Pergunta, a equipe pergunta, né, os amigos perguntam a Emmanuel: quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia do trabalho de orientação educativa dos filhos, diz Emmanuel: é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acérrimas, de modo a semear-lhe com êxito o campo da compreensão do sentimento. Então, às vezes, os pais fizeram de tudo para educar o filho, né? Que tinha essas tendências. Então, se eles percebem que esse filho é impermeável a todos os processos educativos, esses pais têm que ter, né, a consciência de que aquela frasezinha que a gente fala por aí: quem não vai pelo amor vai pela dor. Então, o pai tem que ter a consciência de saber que a providência divina vai agir no esclarecimento desses filhos incorrigíveis. E que é quase certo que esses filhos vão vivenciar dores e provas muito difíceis, a semear-lhes com êxito o campo da compreensão do sentimento. Então, se a criatura tem um filho, ele já fez de tudo para esse filho se educar, e esse filho não se educou, continua com um comportamento totalmente, né, descontrolado, desequilibrado, o pai e a mãe devem ter consciência de que a providência divina vai agir. E esse meu filho, infelizmente, vai passar por muitas dores aqui na Terra. A gente vê todo dia na televisão, não vê? Está aí todo dia na televisão. Jovens sendo presos, indo para penitenciárias, ficando lá 10, 15 anos, uma vida terrível, terrível, né? Então, o pai e a mãe fez de tudo, mas ele não quis a orientação. Então, a providência divina vai intervir, proporcionando a ele o processo reeducativo necessário para que ele volte ao caminho do bem. E se isso acontecer, não adianta o pai e a mãe botar o joelho no chão e ficar: ah, Senhor, perdoa o meu filho. Ah, Senhor, né, o meu filho é bom, ele só é um menino. Não tem muito pai que diz: é só um menino levado. Só um menino levado. Matou 2, 3, né? Corrompeu um monte, vendeu droga, fez... É só um menino levado.
É um menino bom, muito bom ele, né? O filho dos outros é que não prestam, né? É o filho da vizinha que levou ele para o mau caminho. É sempre o filho do outro que é o culpado, né? Então tem que ter essa consciência. Aí, 191. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso de quem somos filhos? Aí Emmanuel responde: depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, corpaças do passado delituoso que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Então, ele diz uma coisa aqui: depois de esgotar todos os recursos, isso ele está falando dos pais, depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual. Então, o pai e a mãe também tem que ser o quê? Enérgico. Enérgico. Porque tem aquele filho que vem, apronta, aí o pai vai, a mãe vai, ajuda o trazer de volta. Aí ele vem de novo. Aí o pai vai, a mãe passa a mão na cabeça, né? Ah, meu filhinho, meu bebezinho, meu nininho. Bota dentro de casa. Ele de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E o pai e a mãe sempre passando a cabeça, a mão na cabeça. Eu já contei essa história que eu achei fantástica. De um senhor que estava em casa, quando a polícia bateu na porta dele à noite. Aí o policial chegou e perguntou assim, de quem é o dono desse carro que está estacionado aqui na porta? Aí o senhor virou e disse assim, é meu carro. Aí o policial virou e disse assim para ele, olha, o negócio é o seguinte, seu filho está sendo acusado de ser um traficante de drogas, de estar transportando drogas de um lugar para outro, e está usando esse carro. Mas eu não posso, o policial falou, abrir o carro, porque o carro não é dele, o carro é do senhor. E se eu abrir, tentar arrombar o seu carro, o senhor pode me processar, porque o senhor tem ficha limpa. Então a gente está atrás do seu filho. Mas para eu abrir esse carro, o dono do carro tem que me dar autorização. Né? Porque senão no tribunal perde a validade. Porque o policial tem uma ordem, né, para arrombar alguma coisa, tem que ter aquela ordem do juiz. Porque se arrombar no tribunal, isso perde a validade. Porque não teve o documento oficial. Como o dono do carro não tinha nada, e o acusado era o filho, ele tinha que ter autorização do dono do carro para abrir o carro. Aí o filho ouviu a conversa lá de dentro de casa. Pai, não dá autorização para eles abrirem o carro, para revistar o carro. O policial, não, o senhor tem que dar autorização, porque seu filho está sendo acusado disso, disso, aquilo. E eu preciso da sua autorização. E o filho falou, pai, não dá autorização. O pai olhou para o filho, olhou para o policial e disse, pode abrir, eu dou autorização. Eu dou autorização. Ele faz isso. Não, eu dou autorização, pode abrir, pode abrir. O policial abriu o que tinha dentro. Drogas. Aí ele, seu filho está preso. Ele disse, pode prender, pode prender. Já vou, já vou. Aí esse pai deu a entrevista, falou que ele já tinha feito várias vezes aquilo, esse filho já tinha caído nesses erros muitas vezes. Muitas vezes ele tinha avisado a ele, para ele mudar o jeito, e nada. E aí ele falou para a mulher dele, olha, a partir de agora acabou, não vou mais proteger mais.
sabe, não vou mais proteger, ele vai ter que assumir seus erros. E o pai fez. Não teve Mas também. isso é raro, né, Rose? Isso É, é raro, né? outro dia teve uma mãe que o filho estava assaltando alguém, e um assalto, roubo de celular, ele atirou numa moça, a moça ficou muito ferida, mas as câmeras de segurança da rua, viu, porque o povo esquece, né? Que hoje em dia tem uma coisa chamada celular, que filma tudo, que sempre tem alguém com celular. Então tem as câmeras. Quase todo mundo tem uma câmera no portão, em loja, tudo é visto. Gente, vive do Big Brother. E aí, uma câmera de uma loja filmou ele assaltando e atirando no moço. E apareceu o rosto dele. A mãe, vendo televisão, reconheceu o filho dela. Quando ele chegou em casa, ela olhou para ele e disse assim: Nós vamos agora na polícia, que eu vou entregar você. Eu vou, talvez. Se você não vai, eu vou e vou dizer seu nome, quem você é, onde você mora. E é melhor você ir. Porque senão a polícia pegar você, ó, você pode morrer. Ela levou o filho, entregou o filho à polícia. Então, que adianta passar a mão na cabeça? Não adianta. É o que ele diz aqui. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática se fizeram todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, você faz de tudo. Não tem êxito. É preciso que os pais estimem nesses filhos adultos e não lhes aprender a palavra e a exemplificação. Os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, com passas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus. Então, depois que fez tudo e percebeu que não adiantou nada, você tem que reconhecer que seu filho é uma pessoa que não tem um caráter bom, é uma pessoa que tem uma conduta reprovável e que é uma pessoa que precisa ser reeducado de forma firme, tá? E reconhecer, como ela disse aqui, ó, que é um irmão indiferente ou endurecido. E pode ser um comparsa do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Que é o quê? Entregar a prisão, a justiça. É a educação do mundo. É duro você olhar para o seu filho e perceber: meu filho é um traficante, meu filho é um marginal, meu filho é um bandido, meu filho é um estuprador e precisa ser detido. Ele precisa ser detido. Ele precisa ser impedido de praticar novos crimes. Então, um pai e uma mãe que têm consciência tranquila de que fez tudo e o filho continua, tem que ter essa visão. E não dizer: meu filho é um coitadinho, é um infeliz, não teve sorte da vida. Não, tem que reconhecer. Tem que reconhecer quem é esse espírito. A dor, diz Emmanuel, tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos. A gente não imagina o que uma dor pode fazer, né? Um espírito. Onde a linfa do amor não conseguiu brotar. Por isso que os amigos espirituais dizem: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Às vezes o amor e a educação não, que os pais deram não conseguiu fazer o que a dor consegue fazer. Não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Então, às vezes, você faz de tudo, com carinho, com amor, e não consegue vencer aquela barreira. Ah, mas a dor consegue. A dor consegue. E se não for com pouca dor, vai ter que ser com muita dor. Que a dor é educativa. E não tem ninguém que a dor não conseguiu reeducar. Né? Alguns precisam apenas de um pouquinho de dor
Agora, tem outros que precisam de uma dor imensa, mas Deus sabe dar o remédio na dose certa. Às vezes vai ser uma coisa que vai acontecer em um ano nem dois, às vezes uma vida inteira de dor. Às vezes vai precisar de 2, 3, 4 reencarnações de dor. Mas um dia o processo educativo sai vitorioso. O processo educativo da dor será sempre vitorioso. Não tem ninguém que consiga, né, ficar. Pode falar, Deise. Eu tenho um amigo que hoje está com 74 anos, né? E ele falou que quando ele era criança, na feira, era por dúzia, né? Que se comprava as laranjas, a mãe dele pedia para ele comprar laranja, aí ele falou que sempre botava 15 em vez de 12. Na outra semana botou 16. Ele falou que ia aumentando lá, né? Aí foi quando a mãe dele foi à feira, o feirante falou: Olha, seu filho tem pego laranjas a mais aqui, eu tenho visto, né? Aí ele falou: Desde a minha mãe me levou lá na feira e falou com ele: Olha, ele vai trabalhar aqui por 3 semanas para pagar as laranjas. E não é para pegar leve, não. Bota peso, bota tudo, porque essa não é educação que ele recebe em casa. Ele falou: Eu trabalhei muito por 3 semanas por aquelas laranjas, mas ele falou: aquilo me deu um ensinamento que salvou para o resto da vida. Aí ele, fora a vergonha que eu passava, que cada minha tia, todo mundo chegava em casa, minha mãe contava o que eu tinha feito. Eu estava trabalhando. Isso aí. Eu tenho uma história de um amigo também. Ele deve estar também já com uns 70 anos. Ele morava na Rocinha. Então, ele disse que o pai dele era motorista de ônibus, família evangélica. Aquela evangélica, né? Bem dura, bem aquela orientação. Mas ele disse que o pai dele dava aquela educação para. Eram uns 8 filhos, né? E todo mundo. Era aquela educação rígida, né? Mas todo mundo seguia direitinho, mas ele não. Ele era o mais velho. Ele era rebelde. Ele tinha umas 3 irmãos e umas 4 irmãs. Cheguei a conhecer alguns. Ele disse que não, ele adorava a bagunça. Então, ali na Rocinha, saía com aqueles os colegas, iam para festa, bebiam, fumavam maconha. Naquela época era maconha, né? Não tinha ainda muita coisa de cocaína, essas coisas. Então, fumava maconha. Aí chegava em casa alcoolizado, cheirando a maconha. E o pai e a mãe, né, já eram idosos, religiosos. O pai dele, acho que era pastor da igreja. A mãe trabalhava, todo mundo ia para a igreja, todo mundo educado, sabe? Pessoas assim. Os pais eram duros, rígidos, mas era aquela educação direitinha, né? Mas ele não. Ele disse que metia o pé na jaca mesmo. Todo, assim, abandonou a escola, só chegava em casa de madrugada, bêbado, cheirando maconha, entrava dentro de casa, xingando, quando o pai e a mãe iam falar com ele, xingava o pai, a mãe, aquela coisa terrível, né? Acho que um dia ele vinha subindo a ladeira da Rocinha, já totalmente alcoolizado, né? Quando ele chegou numa esquina, ele e mais 3 colegas, estava o pai dele, com uma vara. Ele disse que até hoje não sabe que vara era aquela. Uma vara. Aí falou para os colegas dele, disse assim, quem não quiser levar a lambada, sai agora. Aí os colegas, né, ó, ninguém ficou para ajudar ele, né? Ó, cada um para um lado. Olha, ele disse para mim, Rose, o meu pai me deu uma surra com aquela vara, que até hoje eu não sei o que que era aquilo. Se era bambu, se era marmelo, que diabo era? Ele disse, meu pai me deu uma surra, mas me deu uma surra. E eu fiquei todo mole, caído no chão. Depois ele me agarrou pelo casaco, me arrastou até em casa. Minha mãe estava acordada, aí mandou minha mãe fazer uma salmoura para passar nas minhas pernas. Aquilo doía, 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 doía. Fiquei de cama, ele falou, quase uma semana das lambadas que eu tomei. Ele falou, disse assim, Rose, hoje meu pai podia até ser preso, mas o remédio santo que meu pai me deu. Nunca mais eu tomei um gole de cachaça viracólica. Eu botei
botei um cigarro na boca, eu voltei para a escola. Toda vez que eu ia sair, meu pai olhava para mim e disse assim: você sabe a hora que tem que voltar, não sabe? Ele disse que eu olhava para o pai e eu lembrava da dor e dizia: pode deixar, pai. E ele chegava ali naquela hora. Ele disse: ô, Rose, se meu pai não faz aquilo, eu talvez não tivesse vivo hoje, porque a maioria dos meus colegas daquela época, isso na década de 60, 70, 80, né, mais ou menos, e todos tinham morrido, morreram, todos, que era da minha turma ali, todos morreram assim. Polícia matou, confronto contra os quadrilhos, do grupo, eu fui o único que sobrevivi, o único que estou vivo. Mas diga você, estou vivo graças à surra que meu pai me deu naquele beco lá no morro da Rocinha. Aí o pessoal diz: nossa, que violência. Mas às vezes tem pessoas que precisam de certos remédios mais doloridos. O pai já tinha feito de tudo. O que o pai podia fazer? Fechar a porta e expulsar ele, não podia? Tinha. Não, não quero mais você aqui. Fechava a porta e expulsava. Mas o pai e a mãe, com o pai, como o amava, resolveu aplicar esse último remédio. Se o pai não o amasse, ó, fecha a porta, ó, a partir de hoje você não entra mais. E ele disse para mim: se meu pai tivesse botado para fora de casa, eu ia tranquilamente. Eu pegava minhas trouxas e ia embora. Porque eu não ia fazer questão se ele dissesse para mim: vai embora, tá na rua, expulso de casa, como muitos fazem, né? Ele disse que ele iria tranquilamente, sem mágoa, sem raiva, ele iria. Mas não, o pai, que o amava, eu até conheci o pai dele, já bem velhinho. O pai mostrou o amor dele, forma que ele sabia. Não arrumou psicóloga, porque não tinha dinheiro para isso. O pai mostrou o amor dele daquela forma. Então, para uns, foi violento. Mas era um remédio que o cidadão precisava. E surtiu efeito. Ele disse: nunca mais. E sempre conta essas, nunca esqueci dessa história. E hoje agradeço meu pai ter ido me buscar naquela viela, daquele jeito, do jeito que ele sabia, que foi aquilo que salvou a minha vida. Olha aí, né? Então, o que ele falou aqui, né? A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar. Não obstante o serviço inestimável do afeto paterno humano. Então, a dor tem uma forma de penetrar a gente e, às vezes, o amor, o carinho, não consegue. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mistério que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo um sofrimento que persegue os filhos, a manifestação de uma bondade superior. Então, a gente tem que reconhecer que, às vezes, aquele nosso filho está passando por aquela dor, e essa dor é uma prova da bondade de Deus, que deu aquela dor para nos educar, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vista do futuro espiritual. Acho que eu estava vendo uma palestra uma vez, acho que foi do Divaldo, ele contando que uma vez ele tomou um tapa, uma palmada, acho que foi da mãe, eu não sei de quem foi, né, ou da mãe, do pai, ele disse que ele, cheio de rebeldia, o pai chegou, a mãe deu-lhe uma palmada, deve ter sido um tapão, né? Ele disse que, nossa, para ele foi aquilo ali foi o suficiente. Tem pessoas que sim, que precisam de uma coisa mais dura, né? No caso desse meu conhecido, o remédio foi aquele que o pai teve dentro do coração dele para tentar ajudar aquele filho. Aqui eu trouxe também para a gente, tem um livro, vocês devem conhecer,
da Joana de Ângeles, chamado SOS Família, né? Eu acho que vocês devem conhecer. Um livro muito bom do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o outro. Tá aqui, ó. SOS Família. No capítulo 14, a Joana de Ângeles fala assim: deveres dos pais. Por impositivo da sabedoria divina, no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. A infância do homem sempre é mais comprida, né, do que a dos animais. Isso porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica, do seu corpo, de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Então, como nós somos espíritos imperfeitos e o nosso processo de educação é um pouco demorado, Deus nos deu uma infância longa para que, enquanto a gente vai se adaptando a esse corpo, né, esse processo educativo vai se fazendo. Porque se a nossa infância fosse mais curta, talvez não fosse possível todo o processo educativo necessário para a gente poder se formar, né, moralmente. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação. Deveres que não podem ser postergados, adiados, sob pena de lamentáveis consequências. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. E, às vezes, pais e filhos, né, são espíritos antagônicos. E a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. A união conjugal propiciatória da prole edificada em requisitos legais e morais, falamos muito isso de ontem, no nosso seminário sobre a lei da reprodução, constitui um motivo relevante que não deve ser confundida com as experiências do prazer, que se podem abandonar em face de qualquer conjuntura que exige reflexão, entendimento e renúncia de algum ou de ambos os nubentes, né? Os pais, no caso aqui, né? Os deveres dos pais em relação aos filhos estão escritos na consciência. Aqui, ó, Livro dos Espíritos, item 621. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação, com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato, quer dizer, o objetivo. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos, num longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. No lar, em consequência, prossegue sendo, na atualidade, de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. Então, o lar é muito importante para a educação de uma criança. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessita os caracteres de formação, a argila plástica, que deve ser bem modelada. Então, é no lar, ali na infância, que essa argila, que esse espírito vai ter seus caracteres modelados. No capítulo da liberdade, esse fator basilar, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Sempre educar a criança, mostrando a ela que ela tem responsabilidade. Liberdade de ação, olha o caso aí das laranjas, né? E responsabilidade dos atos aqui, ó. E mostrar à criança que ele tem liberdade de ação. A mãe mandava ele comprar laranja, mas ele abusava dessa liberdade.
E aí a mãe o fez o quê? Ser responsável pelos atos, colocando ele para trabalhar, ajudando no discernimento desde cedo, entre o que se deve fazer, né? O que se deve fazer e o que se pode fazer. O que se deve, convém e se pode realizar. Plasma na sua personalidade e delineamento do filhinho os hábitos salutares. Então, esse amigo aí da Daisy, acho que é primo da Daisy, né? Ele aprendeu que toda ação tem uma reação. E desde cedo ele aprendeu o que ele deve fazer, o que convém fazer, né? E o que se pode realizar. Diante dele, frágil de aparência, tem em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência, a penates, e que muito depende de ti. Nem o excesso de severidade vai com ele, nem o acúmulo de receios, né? Opa, de receios injustificados. Não tem que ficar com medo, ai, meu filho, o que vai acontecer com ele? Em relação a ele, ou a exagerada sombra de aflição por ele. Fala-lhe de Deus, os pais devem falar de Deus para os filhos, sem cessar, e iluminar-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar, no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida, ensina-lhe o respeito a todos, com valorização preciosa das concessões divinas. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e por isso mesmo mais chamará. Todavia, se olvidares, quer dizer, se esquecer de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá. Quizá reagirá de forma desagradável. Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmos. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole, a tua família, os teus filhos. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhaste o caminho da infância, da adolescência e sabes, de modo próprio, discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Então, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, faça. Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão da condição de filhos compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica, e rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados. Então, a gente tem responsabilidade para com aquele espírito que você recebe como filho, de educá-lo. E também tem que lembrar que, muitas vezes, aquele filho é alguém do passado a quem você prejudicou. Então, você tem também o compromisso de procurar se reajustar com aquele adversário, proporcionando a ele o melhor. Por isso, nesse livro do Hermínio, Nossos Filhos São Espíritos, lembrar que esses nossos filhos, muitas das vezes, são aqueles nossos terríveis adversários, que nós podemos ter prejudicado no passado, e que nos prejudicaram, e que agora você tem a oportunidade de ajudá-lo. E ajudando a ele a crescer, a progredir, você está se ajudando também. Também. Por isso a gente vê que, né, a paternidade e a maternidade é uma missão importantíssima. E aquele que falha nessa missão terá que prestar contas sobre isso. Para a gente encerrar, vamos só ler a 1583A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante, quer dizer, apesar da negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Quer dizer, se o filho se torna um homem de bem, apesar do pai e da mãe terem dado uma péssima educação, tiram estes, os pais, daí algum proveito? Olha o que ele responde: Deus é justo. Deus vai dar a eles o que eles merecem.
Entendeu? Deus vai dar para eles o que eles merecem. Né? Se deram uma péssima educação ao filho, mas o filho conseguiu, sozinho, vamos dizer, ou por outros meios, não seguir o exemplo deles, Deus vai dar àqueles pais o que eles merecem. Então, a gente vê como esse assunto é importante, né, gente? Semana que vem, dia 21, vamos botar aí 1584. Bota a data, 21/10/24, na questão 584. A gente vê como esse capítulo é importante, né? É importantíssimo. Você está tratando a educação de um filho de Deus. Você pensa assim, Deus confiou a mim a educação do filho dele. Né? É só pensar assim, esse que eu estou recebendo é filho do Criador. E ele deixou nas minhas mãos a responsabilidade de educá-lo. Se você parar para pensar isso, você diz, ai, 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 é filho dele. Ó. Como diz o outro, é filho do homem, é filho do Criador. E ele deixou sob minha responsabilidade durante um certo tipo de anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, 10 anos, 20 anos, em que eu tenho que fazer o que eu puder de melhor pelo filho dele, né? A começar recebê-lo como meu filho. Porque depois, se eu não fizer isso, eu vou ter que responder. E talvez a situação fique bem complicada, né? Então, gente, a gente agradece a Deus essas explicações. Volto a falar desse livro, tá, gente? Nossos filhos são espíritos. Quem ainda não leu, compra esse livro, tem um sebo, Tem leiam. o sebo, R$ 10 no sebo, já estou vendo aqui. Reais. Nossos filhos são espíritos, do Hermínio de Miranda, editora La Chatre, muito importante para todos nós. Não importa se seu filho já tem 50 anos, se seu filho tem 40, não importa. Lembre-se que na próxima encarnação você vai ser pai ou mãe. Então você já está preparado para a próxima, né? E tem os netos, tem os sobrinhos, tem sempre alguém que você possa orientar. Então, é só agradecer a Deus todas as oportunidades que a gente recebe. Gente, 15 minutinhos a gente está de volta, tá? Para o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Eu vou passar aqui para a Denise. Ah, não, vou deixar para depois. Depois eu vou fazer agora, não. Depois eu faço. Deixa eu ver aqui. Gravação.